maior. Então a vida é a arte dos encontros. Quando a gente olha para Jesus com esse olhar, de que Ele é a nossa realidade, de que Ele quer se encontrar com as pessoas, a gente olha para o outro com o olhar de Jesus. Então olhar com o olhar de Jesus faz a gente enxergar pessoas, faz a gente enxergar necessidades, faz a gente enxergar o potencial que as pessoas carregam e fazem a gente enxergar a transformação que Jesus quer operar na vida delas. Então pensa assim comigo. Quando você se olha no espelho, todos os dias de manhã, o que você enxerga lá? Pastor, eu enxergo eu, né? Tá, mas além de você, o que mais você consegue ver quando você olha no espelho? Você consegue ver uma história, você consegue ver uma pessoa que não desistiu da vida, você consegue ver uma pessoa que está em busca dos seus sonhos, dos propósitos que Deus disse que você tem. O que você enxerga quando se olha no espelho? Isso parece ser simples, mas não é. Porque todas as vezes que a gente olha no espelho, nós somos desafiados a olhar para nós com esse olhar de Jesus. É muito comum eu me olhar no espelho e falar: Jesus, como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me vê? Como é que o Senhor me enxerga? Porque essa reflexão é importante, porque, irmãos, nós temos uma tendência de tocar uma vida muito sem sentido, sem propósito, uma vida automática, uma vida de trabalhar, pagar boleto, descansar um pouquinho no final de semana e começar mais uma semana. Nós temos uma tendência de viver uma vida atropelada e não fazer as pausas de reflexão que a Bíblia convida a gente a fazer. E Jesus potencializa isso. A oração potencializa isso. E o episódio que nós vamos ler na Bíblia fala exatamente sobre isso. Um momento que Jesus tem um encontro com pessoas e transforma radicalmente a história de todos, absolutamente todos que ele encontrou. João capítulo 2, eu quero ler com vocês o verso 1 a 5. Por favor, acompanhe comigo o conhecido episódio do casamento na cidade de Caná da Galileia. Diz o texto: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. O que ela disse? E Jesus responde para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Irmãos, nesses 5 versículos que a gente leu, nós encontramos 3 momentos aqui. O primeiro momento descreve um casamento, um pedido e uma resposta. Nesse primeiro momento acontece um casamento, 3 dias depois dos últimos acontecimentos. A gente começou no versículo 1, lendo que ao terceiro dia depois do quê? Depois dos últimos acontecimentos de João capítulo 1, onde Jesus encontra alguns discípulos, onde João Batista está pregando e batizando no Rio Jordão. Então, depois disso, acontece esse episódio que nós estamos vendo. E nesse casamento, surge um pedido. O pedido que aparece, ele está aqui no versículo de número 2.
Acompanhe comigo. Perdão, versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Percebam, parece que é uma simples observação de uma mãe preocupada com uma festa, sim ou não? Mas tem algo mais profundo aí. A mãe de Jesus, Maria, ela não está apenas demonstrando preocupação com um casamento que não tem bebida. Ela está demonstrando preocupação em que Jesus se revele e se manifeste como Filho de Deus. A preocupação de Maria aqui, ela vem carregada de um histórico. E que histórico é esse? Acompanhe comigo. Maria viu João Batista batizando Jesus. E depois que Jesus foi batizado, o que aconteceu? Os céus se abrem, desce o Espírito Santo na forma de pomba sobre Jesus, e ouve-se uma voz do céu que disse: esse é o meu filho amado, em quem muito me comprazo. Maria viu isso. Em segundo lugar, Maria, ela soube que Jesus, o seu filho, passou 40 dias fora de casa. E onde Jesus estava nesses 40 dias mesmo, gente? No deserto, sendo tentado pelo diabo. E de repente, Jesus chega em casa, volta para casa depois de 40 dias, e Maria olha para ele: filho, o que aconteceu? E ele conta a história: passei 40 dias no deserto, Satanás apareceu, falou para me transformar pedra em pão, e tal, e tal. Então, o coração de Maria está carregando de expectativas. Uau! Meu filho foi batizado pelo profeta João Batista, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Meu filho foi levado para a tentação no deserto, venceu o diabo e está aqui contando esse testemunho para mim. Então, quando no versículo 3, ela diz para Jesus assim: acabou o vinho. Sabe o que ela quer dizer em outras palavras? Faça alguma coisa. Eu sei quem você é. Você contou que venceu o diabo. Você contou, aliás, eu vi o céu se abrindo quando você foi batizado e o Espírito Santo descer na forma de pomba. Eu sei quem você é. Então esse versículo 3, quando Maria usa essa expressão, não tem vinho, não é só uma observação, é uma cobrança, é um alerta. Tipo assim: Jesus, faz alguma coisa. Por que esse pedido, irmãos? Porque a falta de vinho num casamento era uma tragédia social. A falta de vinho num casamento, porque o casamento naqueles dias era a principal festa da sociedade. Então, pense comigo, na principal festa, os noivos, a família dos noivos, não poderia deixar faltar nada. Nem comida, nem bebida, porque isso seria uma grande desonra. E esse casal seria lembrado pelo resto da vida como o casal que não recebeu bem os seus convidados. Então, por causa de todo esse ambiente, essa pressão que estava naquele ambiente, Maria chega para Jesus e diz: não tem vinho. Esse não tem vinho está carregado de tudo isso. O não tem vinho está carregado de Jesus. Você vai deixar mesmo essa família ficar na história como uma família que deixou faltar comida no seu casamento? Jesus, você vai deixar mesmo isso acontecer? Então, quando a gente olha para esse texto, eu fico pensando acerca do quanto simbolizava o vinho. O vinho, para alguns rabinos, ele simboliza alegria. Então pensa comigo, a ausência do vinho no casamento significava ausência de alegria. Em outras palavras, se faltasse o vinho, todo mundo ia sair dali: o casal não está feliz, a família não está feliz. Eles casaram-se obrigados, foi um casamento arranjado, não tem felicidade aqui. Então tinha todo esse sentido por trás da Maria fazendo esse pedido. Por que a Maria abordou Jesus, irmãos? Porque ela sabia quem Jesus era e o histórico que ele carregava.
Só que interessante, ela pensa que a hora de Jesus havia chegado. E o que Jesus responde no versículo seguinte? Verso 4, vocês podem ler? 1, 2, 3. Não. Pode ficar melhor. 1, 2, 3. Ela pensava que chegou a hora de Jesus, mas Jesus disse para ela: não chegou a minha hora. Ela aborda Jesus com senso de cobrança. E deixa eu te perguntar, trazendo aqui para nós, quantas vezes a gente pressiona Jesus achando que chegou a hora? E a mesma resposta que ele deu para Maria, ele dá para a gente: ainda não chegou a minha hora. Impressionante, irmãos, isso, porque esse comportamento nós não encontramos apenas na Maria. Esse comportamento também está presente nos irmãos de Jesus. Maria pressiona Jesus a operar antes da hora, e os irmãos de Jesus também fazem o mesmo. João capítulo 7, olha comigo esse texto. João capítulo 7, versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: saia daqui e vai para onde? Para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te a quem, gente? Ao mundo. Versículo 5, vocês podem ler? 1, 2, 3. Verso 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Você percebe que era um comportamento da família de Jesus pressionar ele, sim ou não? Era um comportamento da Maria, era um comportamento dos irmãos de Jesus. Todo mundo queria ver Jesus fazendo milagre. Jesus não ia para Jerusalém, sabe por quê? Porque ele sabe que ele estava exposto. Os líderes religiosos já queriam matá-lo e persegui-lo. E Jesus falou: eu vou ser morto, eu vou ser perseguido, eu vou ser preso, mas isso não vai acontecer antes da minha hora. Jesus não aceitava ser preso antes da hora. E aí ele disse para os irmãos dele: a minha hora não chegou, mas o de vocês, misericórdia. Está pronto, qualquer momento. E aí fica uma pergunta para a gente, irmãos: será que nós não estamos abordando Jesus com a mesma abordagem que a família dele abordou? Será que só porque virou um ano, saímos de 2023, 2024, aí a gente é tomado por aquela euforia? Não, tudo novo, tem que acontecer, esse é o meu ano, esse é o ano da virada e tal. E aí a gente começa a usar isso para pressionar Jesus, e Jesus está dizendo para nós: não é chegada a minha hora. A hora de você está sempre pronta, a minha não. Eu fiquei pensando nesse texto. Eu olhei para mim e falei: Jesus, será que eu não estou abordando o Senhor igualzinho os seus irmãos? Será que eu não estou abordando o Senhor igualzinho a sua mãe? Interessante que os irmãos de Jesus, no versículo 4, eles dizem assim: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Faça com que o mundo te conheça. E se vocês se lembrarem, essa cobrança sobre Jesus, sabe quem exerceu sobre ele? Satanás na tentação.
O que o diabo queria com Jesus transformando pedra em pão? O que o diabo queria com Jesus pulando do pináculo do templo e sendo socorrido por um anjo? Que ele fosse conhecido ao mundo. Então os irmãos de Jesus, irmãos, estão igualzinhos Satanás, querendo que Jesus faça as coisas antes da hora dele. Igualzinho. Não tem mudança nenhuma. É a mesma proposta. É a mesma ideia. O Salmo 27:14, ele nos ensina a como a gente se posicionar quando vivemos situações que Jesus quer demonstrar o quanto ele é real para nós. E o Salmos 27, verso 14, diz para nós o seguinte: quando você achar que a sua hora é chegada, senta e espera mais um pouco. Aumenta a sua paciência. Quando você achar, não, agora é o momento, provavelmente não é. Provavelmente não é. E o Salmos 27 ensina a gente: espera no Senhor. Que mais? Anima-te. Não é só esperar. É durante o processo de espera você se animar também. Você criar expectativa. Você sonhar com as coisas grandes que Deus fará. Eu espero, eu me animo, e como resultado da esperança e do ânimo, o meu coração é fortalecido. Igreja, precisamos ter um coração fortalecido. Povo de Deus, precisamos ter um coração robusto, escondido em Cristo, a nossa realidade. Precisamos, como diz o escritor dos Provérbios, sobre todas as coisas, guardar o nosso coração. Ter ele escondido no esconderijo do Altíssimo e dizendo: Senhor, eu espero em Ti. A minha confiança está em Ti. Eu não quero dizer para você desconfiar das pessoas, irmãos. Mas de verdade, quem espera muito nas pessoas se frustra bastante. Não estou falando desconfie de todo mundo, desconfie de quem te prometeu. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo: coloque a sua confiança no lugar certo. Quando você achar que chegou a hora, lembre disso, provavelmente não é a hora. Provavelmente não é a hora. Eu gosto muito do Gideão. Sabe por quê? O Gideão, quando foi chamado por Deus para uma missão, Juízes capítulo 6, a palavra diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí você conhece a história. O que o Gideão faz? 3 provas com Deus. O Senhor é comigo? Então, maravilha, eu vou montar um negócio aqui, eu vou colocar o novelo de lã, e se amanhã o novelo de lã estiver úmido e o redor estiver seco, o Senhor é comigo. No dia seguinte ele inverteu a prova. Ele disse: se o Senhor é comigo, então faz o inverso. Que o redor do novelo esteja úmido e o novelo seco. E aí sabe o que aconteceu? Depois de tudo isso, ele ainda desconfiava que não tinha chegado a hora. Irmão, quando Deus tem um propósito, Ele simplesmente abre o mar. Ele simplesmente acalma as tempestades. Ele simplesmente faz a gente passar pelo fogo e o fogo não queima a gente. Ele simplesmente faz a gente passar pelo vale da sombra da morte e a morte não nos alcança. Quando Deus tem um propósito e chega a hora, o próprio Deus é responsável por impulsionar, por te colocar no lugar que você deve estar. Agora a gente tem uma síndrome de querer resolver, de querer adiantar, de querer dizer: não, é agora, e Jesus está dizendo: a minha hora ainda não é chegada. Então preste atenção nisso.
Primeira situação que demonstra que Jesus é a nossa realidade. A gente encontra isso em um casamento, em um pedido e numa resposta. Segundo, nós encontramos Jesus sendo a nossa realidade, compartilhando uma direção, diga comigo, direção, uma ação de obediência e um resultado. Irmãos, a direção que Jesus passa para Maria é fantástica. Olha o que diz o versículo 4 e 5 do capítulo 2 de João. Capítulo 2 de João, verso 4 e 5. Disse Jesus: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. O que Maria diz? Ela diz aos empregados: façam tudo o que ele vos disser. Essa orientação de Maria é muito sábia. Irmãos, a gente precisa observar o que a Bíblia diz. Maria está falando sobre Jesus e está dizendo para os servos: façam tudo o que ele vos disser. Tudo. O versículo 6 e 7 vai contar que havia ali 6 potes ou 6 talhas que eram usadas para um ritual cerimonial de purificação dos judeus. Cada talha comportava de 80 a 120 litros de água. E aí Jesus dá uma ordem. A ordem aparece no versículo 7. Jesus diz para os servos: encham de água essas talhas. E aí o que eles fazem? Enche até a borda. Eles enchem. O milagre começou quando Jesus usa o que tinha à disposição. O que tinha à disposição? 6 potes. Usados para quê? Para purificação. O milagre começa a ganhar forma quando vem a cooperação dos servos, que começam a encher aqueles potes com água. Vejam, Jesus poderia ter enchido aquilo sozinho, sim ou não? Jesus, como Filho de Deus, poderia ter feito mais um milagre sobrenatural e de repente os potes aparecerem cheios. Mas ele pede a cooperação, porque para todo milagre Jesus quer cooperação, participação humana. Eles enchem os potes. Os potes ficam cheios até a borda. E aqui, irmãos, é um padrão para a nossa fé e obediência. Encher até a borda é um padrão para a nossa vida com Deus. A nossa vida com Deus, a nossa fé, a nossa obediência precisa ser até a borda. Não pode ser metade do vaso. Não pode ser um pouco do vaso. Não é suficiente. Se é algo para Deus, se eu vou amar a Deus, se eu vou obedecer a Deus, se eu vou servir a Deus, precisa ser até a borda, até em cima. É interessante o quanto Jesus muda a situação, em uma situação que era para ser uma desonra total, Jesus transforma numa situação de honra para aquela família. E eu gostaria que você entendesse isso. Quando Jesus é a nossa realidade, até situações que parecem ser de desonra, o Senhor usa para trazer honra. Situações que aparentemente são para maldição, o Senhor converte em bênçãos. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa realidade. Interessante que Jesus transforma a água em vinho. Ele muda a lei da natureza. Só que Ele é o próprio criador das leis da natureza. Ele pode mudar porque Ele criou. Ele muda o que Ele cria. Então, a questão é: o que precisa ser alterado na sua vida para que o milagre aconteça? Se Jesus é a tua realidade, você permite isso acontecer, Ele tem um poder. Ele tem um poder de fazer novamente. Como Ele fez nessa festa, Ele tem o poder de fazer nas nossas vidas.
Versículo 9 e 10, acompanhe comigo. E logo que o mestre-sala, ou o dirigente da festa, provou a água, feita vinho, não sabendo de onde veio, se bem que os empregados sabiam, porque eles tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E o versículo 10, o que o mestre-sala disse para o esposo? Rapaz, eu estou admirado, porque todo homem que faz uma festa, primeiro coloca o vinho bom, e depois, que todo mundo já bebeu, ele coloca o vinho ruim. Mas você guardou o melhor vinho para o final. Irmão, lembra como começou essa história? Era uma história que provavelmente seria uma história de risco, de desonra. E ela está terminando com um elogio aos noivos. Acho que você não pegou isso. Deixa eu trazer para ficar mais fácil para você. Qual é a situação da tua vida que aparentemente vai trazer como resultado desonra? Qual é? Se Jesus é a tua realidade, Ele tem um poder de converter essa situação numa situação que vai trazer honra. Ele tem esse poder. Ele tem essa autoridade. Esses dias, estávamos conversando, eu e a Nádia, com uma irmã, que não é aqui da igreja, e essa irmã, ela está sofrendo um tipo de ameaça. E ela, temendo pela sua vida, fugiu. Fugiu do seu convívio, fugiu do seu local de trabalho, abandonou tudo, trabalho, casa, e fugiu. E essa irmã, ela estava numa preocupação muito grande de que essa situação que ela estava vivendo resultasse na morte, no bem-estar físico dela, dos seus filhos e tudo mais. E de repente, irmão, essa situação que era uma aparente situação de derrota, de miséria, de fuga, de destruição, Deus interviu de uma forma tão sobrenatural que essa situação ela foi convertida numa situação de honra. E essa irmã hoje está feliz, encorajada, fortalecida, com a sua família restaurada. E ela, olha só, ela consegue enxergar que a situação de risco foi importante para ela estar no momento que ela está vivendo hoje. Sabe por quê? Situações de aparente desonra, Deus transforma em situações para honra. Quando Jesus é a nossa realidade, irmãos, esquece. Quando Jesus é a nossa realidade, o Romanos 8:21 é uma realidade. 8:28 é uma realidade. Todas as coisas cooperam. E eu costumo dizer sempre a vocês, qual é o risco que a gente corre? Achar que só algumas coisas estão cooperando, só coisas boas, só coisas felizes, só quando eu estou com dinheiro na conta, só quando eu estou alegre, só quando eu estou festivo. Não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Pastor, mas é uma situação de humilhação profunda, não importa. Pastor, é uma situação que eu estou sendo humilhado, perseguido, maltratado. Não importa. Jesus é a tua realidade? Se Ele é, espere e conte os dias. Seja sensível à voz dEle. Não seja omisso e nem omissa. Se você tiver que tomar decisões, tome. Mas ao mesmo tempo, seja sensível à voz dEle. E perceba Ele converter numa situação de desonra, numa situação de honra. Porque Ele faz isso. Terceiro e último lugar. Esse milagre aponta para o significado
para a glória e para a fé fortalecida. Versículo 11 de João capítulo 2, por favor, leiam. 1, 2, 3. Está muito ruim, gente. Está muito ruim. Muito ruim. Eu vou te dar uma outra chance. 1, 2, 3. Jesus inicia assim os seus milagres. Como? Transformando água em vinho. Com essa transformação, a glória de Jesus é manifestada e os discípulos saem com uma fé fortalecida. Agora, olha que interessante. Esse milagre aponta para a conversão da antiga para a nova aliança. Por quê? A lei, a antiga aliança, resultava em morte. Você vai ver que Moisés, em Êxodo capítulo 7, transforma as águas do rio Nilo em sangue. Ali é um sinal do que a lei fazia. Só que agora, no Novo Testamento, Jesus, o Filho de Deus, não está transformando a água em sangue. Ele está transformando a água em vinho. Há uma mudança aqui. Há uma transformação em andamento aqui. Podemos dizer que a água é como um relacionamento com Deus através da antiga aliança, e o vinho é como um relacionamento com Deus através da nova aliança em Jesus. O versículo 17 de João 1, por favor, Jaque, coloca aí para nós. Ele fala um pouquinho sobre esse comparativo de Moisés e Jesus, porque a lei foi dada por quem? Mas a graça e a verdade vieram por quem? Antiga e nova aliança. Jesus estava, em outras palavras, dizendo: há um novo caminho, uma nova forma de se relacionar com Deus. Deus está em busca de alegria, de leveza, de relacionamento saudável, maduro, construtivo. Deus não está de olho na punição, na condenação, na morte que a lei trazia, porque o Filho de Deus veio ao mundo trazer a vida e a vida abundante. É isso que Jesus está sinalizando. Então, em primeiro lugar, tem um significado esse milagre. Em segundo lugar, a glória de Jesus foi revelada. A glória de Jesus foi manifestada através da sua compaixão. Esse milagre, irmãos, é um milagre cheio de compaixão. Jesus estava preocupado com o constrangimento e a reputação dos noivos. Você sabia que Jesus se preocupa com você? Ah, pastor, Jesus tem mais o que fazer. Alguns de nós pensamos assim. Ah, pastor, Jesus tem mais o que fazer. O mundo pegando fogo, guerra na Ucrânia, na Rússia, ameaças de guerras espalhadas entre o mundo, sistemas financeiros em colapso, doença, gente morrendo de fome. Ah, pastor, Jesus se preocupa comigo e tem mais o que fazer. Pois é, Jesus se preocupa com você. Ele se preocupou com a reputação desses noivos. Ele se preocupou com o constrangimento que eles iam passar. Jesus se preocupa com você. A palavra chega a dizer que os discípulos de Jesus têm até os seus fios de cabelos da cabeça todos contados. Porque Jesus se preocupa conosco. Ele olha para nós. Os seus discípulos acabam crendo nele e crendo no nível superior. O ministério de louvor pode, por favor, se posicionar. Os seus discípulos creem em Jesus, mas creem de uma forma maior, mais profunda, mais fortalecida. E isso, irmãos, é o que acontece conosco. Pode deixar o versículo 11, por favor, Jaque, de João 1. Isso é típico da vida cristã.
capítulo 2 e verso 11. Jesus fará coisas tão extraordinárias em nossa vida, vai manifestar a sua glória, vai manifestar os seus sinais, e o nosso nível de fé nele vai subir. Nós teremos um povo que crê cada vez mais nele, seremos um povo que confia cada vez mais nele. Agora a pergunta para a gente fechar aqui: você está permitindo Jesus se revelar a você nas situações do dia a dia? E por que eu te pergunto isso? Porque esse casamento era uma situação do cotidiano, era uma situação do dia a dia. Você está permitindo Jesus se revelar no metrô, no trem, enquanto você espera o ônibus? Você está permitindo Jesus se revelar quando surge uma tempestade no seu trabalho, uma cobrança, uma pressão emocional? Você está permitindo Jesus revelar a glória dele quando você está debaixo de pressão? Porque a pressão vem, irmão. A pressão vem, as cobranças vêm. Você está permitindo Jesus se revelar quando a doença bate a porta? Ou você está como aqueles filhos mimados dizendo: se o Senhor não fizer, eu deixo o Senhor. Se o Senhor não me curar, eu deixo o Senhor. Que tipo de filho você é? Um filho que está amadurecendo ou um filho mimado, infantil? Bebê. Se abra e permita Jesus se revelar a você nas situações do dia a dia. A glória de Jesus vai ser revelada, a sua fé vai ser fortalecida, e com certeza, irmãos, mas com absoluta certeza, situações de desonra serão convertidas em situações de honra para a glória do Senhor. Abra o seu coração. Abra o seu coração para Jesus fazer isso. Se Ele é a tua realidade, se coloque de pé, eu quero orar com você. Se Jesus é a tua realidade, abra o seu coração. Permita, eu repito, permita Ele dizer a você, Ele falar com você, Ele direcionar. E não só isso, siga o conselho de Maria, tá? Faça tudo quanto Ele te disser. O que Ele está dizendo para você? Você está fazendo o oposto, é por isso que está dando errado. O que Ele está falando para você? Você está teimando numa outra direção, é por isso que está dando errado. Pastor, Jesus mandou fazer algo, eu fiz e deu ruim. Fica tranquilo, esse ruim que deu a princípio vai se converter em algo bom daqui a pouco. Fica tranquilo. Porque tem muita gente que se ilude achando: não, eu vou fazer o que Jesus mandou e vai dar tudo certo. Não, às vezes vai dar tudo errado. E está tudo bem. E está tudo bem. Querido Deus, oh Pai, como é bom saber que o Senhor se preocupa conosco. Como é bom saber que não estamos sozinhos. Jesus, quantas vezes a gente acha que o Senhor tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar conosco? Mas o Senhor se preocupou com esse casamento, com esses noivos. O Senhor se preocupou com a vergonha, o constrangimento dessa família. O Senhor se preocupou com essa festa de casamento, e o Senhor se preocupa com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por se preocupar conosco. Somos tão frágeis, tão pequenos, tão errantes, mas sabemos que o Teu amor continua a nos constranger. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, como a Tua igreja, posicionada com Cristo nas regiões celestiais, tenhamos o nosso entendimento aberto, Senhor,
para perceber que Tu és a nossa realidade, para perceber que Tu és real, Jesus, para perceber que situações de aparente desonra serão convertidas em situações de honra. Pai, nós cremos em Ti, esperamos por Ti, e sabemos que nem sempre a hora é chegada. Como seus irmãos se enganaram, como a sua mãe se enganou, nós também nos enganamos, e às vezes estamos pressionando o Senhor, às vezes estamos cobrando o Senhor, e nós aceitamos a Tua voz dizendo a nós: ainda não é chegada a minha hora. Aceitamos a Tua voz nessa manhã, Jesus. Mas por favor, como disse o Salmos 27, ajuda-nos a esperar em Ti, ajuda-nos a estarmos animados, com expectativa, crendo que coisas grandes e firmes serão anunciadas, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus nós declaramos a Tua igreja rompendo, a Tua igreja vivendo uma fé fortalecida, a Tua igreja, Pai, esperando pacientemente no Senhor, a Tua igreja sensível para ouvir a Tua voz e para obedecer os Teus decretos e a Tua direção. Que venha o Teu reino, Senhor, que seja feita a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Obrigado, Jesus, pela Tua presença e pela Tua palavra. Querida igreja, levante as suas mãos, e se você pode, levante um altar de gratidão a Jesus, levante um altar de gratidão a Ele. Agradeça a Jesus por Ele ter falado ao nosso coração, por Ele ter direcionado nossas vidas. Obrigado, muito obrigado, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos. Aleluia.